Isso aconteceu no escuro, como quase tudo nesta guerra agora. Na noite de 8 de junho, um helicóptero Apache do exército americano, provavelmente a máquina mais letal que o arsenal americano já construiu, caiu nas águas quentes do Estreito de Hormuz. Isso é o Golfo de Omã. E na manhã de 9 de junho, o presidente Trump disse em voz alta aquilo que o Pentágono vinha evitando cuidadosamente. Ele disse que os iranianos derrubaram um dos nossos helicópteros Apache de alta tecnologia e acrescentou uma frase que transformou o relatório do incidente em um acontecimento de escala mundial. Os Estados Unidos precisam responder a esse ataque, mas eu quero que vocês vejam o que não aparece nos relatórios, porque essa história tem, digamos, dois lados. Uma é barulhenta, ocorre no céu com presidentes e coletivas, a outra é silenciosa, sem uniforme ou patentes por dentro, e é justamente essa segunda, essa invisível, que provavelmente vai decidir como vai terminar a primeira, a visível. Assista até o final e você vai entender por que o Apache abatido provou que o Irã ainda pode morder, mas o corpo que morde talvez esteja apodrecendo por dentro. Primeiro, o que sabemos com certeza. Porque nas primeiras horas de uma história dessas, a diferença entre o que é confirmado e o que é suposto, o que se supõe, bem, vale muito. Está confirmado, era um Apache AH-64, ele caiu perto do Estreito de Hormuz, como eu disse, no Golfo de Omã. Ambos os tripulantes sobreviveram, os pilotos estão bem. Segundo Trump, eles foram resgatados em estado estável, sem ferimentos. Ficaram aproximadamente 2 horas, ou seja, na água. O resgate em si já entrou para a história. Militares americanos usaram pela primeira vez no mundo uma embarcação não tripulada para resgatar tripulações de aeronaves abatidas em zona de combate. A embarcação de 24 pés, chamada Corsair, é da Saronic Technologies, sobre a Nanoban. A embarcação tripulada Corsair. Isso é da empresa Saronic Technologies. Barco robô. Chegou até os pilotos, levou eles para um ponto mais seguro na água e de lá um helicóptero tripulado os resgatou. Observe essa imagem por um segundo. Nela está todo o nosso século, condensado em uma única operação de resgate. O drone derruba o helicóptero. O barco-drone salva a tripulação. Pessoas em sua própria guerra, bem, quase isso. Segundo relatos, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente, a arma era um drone iraniano. Autoridades americanas apontam especificamente para o drone. E um detalhe importante, até o final não está claro se foi um ataque intencional ou se o Apache, em um céu disputado e congestionado, colidiu com o drone ou acabou sendo atingido por ele. O próprio Irã não assumiu a responsabilidade. E esse silêncio, bem, também é uma informação. Vamos voltar a isso depois. Por que esse Apache estava lá, afinal? Ele não estava admirando a paisagem há meses. Os helicópteros americanos fazem o serviço mais perigoso que existe. Voam baixo, muito baixo, devagar e bem perto da costa inimiga. São Apaches. Os helicópteros Seahawk mantêm o bloqueio naval do Irã e protegem a navegação comercial através do estreito de petróleo mais importante do planeta. Bloqueio, ou pelo menos faça os seguradores acreditarem que ele pode ser fechado. E os preços da energia vão disparar em todos os continentes ao mesmo tempo. No mês passado, essa mesma missão terminou em sangue. Então, os Apaches e os Seahawk destruíram quantos eram? 6 ou 7, bom, vamos dizer 6 barcos iranianos que ameaçavam navios no estreito. E o preço não é unilateral. Desde fevereiro, quando começaram as operações americanas, os militares perderam pelo menos 7 aeronaves tripuladas. O Apache abatido não era um Apache. Essa é a 7ª linha da lista que ninguém em Washington quer ler em voz alta. Sim, agora bem, imediatamente surge a pergunta: por que o Irã fez isso agora mesmo? Algo está acontecendo, estamos indo para lá, indo para cá? Por que aqui o narrador honesto deve diminuir o ritmo? Por que essa palavra tão batida nas notícias? Todos já têm um motivo antes do fato. Apresentarei a versão mais forte de cada explicação e direi qual me convence. A primeira versão é a de pressão, não de sede de sangue. Na verdade, a maioria dos analistas tende para essa. É bastante difícil descartá-la. O Irã sabe de uma verdade incômoda. Essa guerra não é popular nem mesmo dentro dos próprios Estados Unidos. Não é popular. Já se passaram mais de 100 dias. 7 veículos abatidos, nenhuma linha de chegada visível. Ao atingir um alvo simbólico e caro, o Irã envia um sinal calculado quase até a vírgula: nós podemos machucar vocês.
Derrubaram um helicóptero durante negociações em andamento e literalmente no dia seguinte após Trump negociar uma nova trégua entre Irã e Israel. A versão 2 é uma resposta ao bloqueio. Teherã afirma repetidamente e em voz alta que o bloqueio naval americano contra os portos iranianos e os contínuos ataques israelenses por si só violam a trégua de abril por dentro. O exército iraniano, a América iraniana, já está sufocando no mar o helicóptero. Aqui não é uma escalada, é uma resposta. Nessa lógica, isso é uma resposta. Vocês bloqueiam nossos portos, nós derrubamos sua aeronave. Sim, para que haja guerra tanto na Rússia quanto na Rússia e na Rússia, algo assim bem negativo para nós e nós faremos o contrário. Bem, isso se chama ajuste de contas, se chama olho por olho, terceira versão. Então, isso não é um plano, é uma névoa, simplesmente névoa. Chama-se olho por olho, terceira versão. Isso não é um plano, é uma névoa, simplesmente névoa. A possibilidade mais comum e mais desconfortável, ninguém lá em cima em Teherã ordenou isso. O estreito está cheio de drones, aviões, baterias de mísseis, equipes nervosas e regras de engajamento que se cruzam. O comandante local, bem, calculou errado algum ponto no radar, o operador de drone que tem autoridade demais e pouca supervisão. Bom, sei lá, talvez tenha bebido, se distraiu conversando com uma garota ao telefone, e aí uma máquina mais cara que um quarteirão inteiro cai por causa de um mal-entendido. O silêncio do Irã, sua recusa, digamos assim, de bater no peito e dizer "eu sou o Tarzan", né? Se encaixa nessa versão tão bem quanto nas outras. Assumem responsabilidades por decisões alheias sem entender as consequências. É assim que vejo. O interesse de Teherã em pressionar o cansado Washington tornou essa ação útil. O Irã talvez nem tenha planejado exatamente esse ataque, mas no momento em que aconteceu, o regime percebeu que poderia usá-lo como uma alavanca, tipo na mesa de negociações. Por isso não assumiu a autoria, nem pediu desculpas, não disse que fomos nós e apenas ficou em silêncio, sem reagir. Bom, então imediatamente surge a pergunta, tipo, tudo bem, aconteceu, certo? Não está claro porque ninguém disse que fomos nós. Podemos comparar e tentar adivinhar. Mesmo assim, Taran disse que é preciso responder. Aqui está uma questão que é importante e que tem apenas alguns desdobramentos reais. O primeiro desdobramento. Um golpe calculado, olho por olho. Vocês tiram nosso olho, tiramos o de vocês. Trump disse que temos que responder. A resposta americana mais provável é um ataque limitado e demonstrativo contra aquela unidade de drones ou bateria costeira que seja responsável o suficiente para mostrar que não permitimos que derrubem nossos, seja lá o que for, impunemente. Mas calculado de forma que, bem, não mate tantos iranianos assim, o Irã será forçado, diante de sua população, a salvar as aparências. Washington já está enfiando essa linha na agulha há 100 dias. Talvez faça isso de novo. O segundo desdobramento, sim, a espiral. O ataque americano mata militares iranianos. O contra-ataque. O Irã responde. Cada lado tem medo de parecer fraco. Para seu próprio público, aumenta, não diminui. E a trégua de abril. Mesmo assim, o falecido em um terno decente é enterrado oficialmente. As seguradoras entram em pânico. O fluxo pelo Estreito de Hormuz diminui. Diminui ainda mais, não é? A gasolina fica mais cara em todos os continentes. E a guerra regional se transforma em uma crise econômica global. Ninguém quer esse desdobramento. Ninguém quer. Mas é justamente nisso que todos podem acabar envolvidos. Porque é assim que a maioria das guerras começa. Não por uma decisão, mas pela falta de decisões. E o terceiro desdobramento. Chamada de acordo. A ironia mais sombria. E aqui estou eu, senhores. Uma aeronave abatida acelera a paz. Se o objetivo do Irã era obter influência e o instinto de Trump era ser aquele que terminou a guerra e não quem a expandiu, então o Apache abatido se torna o impulso que leva ambos os lados a um acordo abrangente. Exatamente para o desfecho que Teherã talvez estivesse buscando. O helicóptero cai e por causa disso, ironicamente, a guerra fica mais próxima do fim. Porque, como posso explicar isso de forma mais precisa do ponto de vista psicológico? E porque todos agora vão ficar assustados com a possibilidade de tudo sair do controle. Talvez não seja mais possível adiar. Isso pode sair do controle porque pode ser mais um idiota em mais uma bateria, ou mais uma cortina de fumaça, ou alguma outra coisa.
E aí isso pode acabar indo para um lugar onde ninguém planejava. Por isso, talvez essa situação acabe impulsionando as coisas. E, para ser sincero, sinceramente, eu meio que estou inclinado para esse lado. Que tipo de alta vamos ter então vai ser decidido não só pelo que está voando sobre o Estreito de Hormuz. Isso vai ser decidido em grande parte por aquilo que a gente nem vê naquele momento. Uma guerra sem forma, dentro das próprias fronteiras do Irã, travada por pessoas, algumas das quais esperaram por isso por 20 anos. Isso se chama Sleeper Cell Spa, em inglês, e os adormecidos despertam. Não estou falando do Herbert Wells, mas sim das realidades das nossas guerras. Então vamos falar um pouco sobre os fantasmas românticos, digamos assim, dentro do regime. Aquela pergunta que deveria perseguir qualquer um que assistiu à queda daquele Apache. Se a defesa aérea iraniana é boa o suficiente para derrubar um helicóptero americano de primeira classe sobre Hormuz, então o quê? Durante a guerra de 12 dias do ano passado, essa mesma defesa aérea estava tão cega que os aviões israelenses sobrevoaram o Irã como se o radar simplesmente tivesse sido desligado? A resposta é: o radar simplesmente foi desligado. Deixe-me explicar. A história de espionagem mais impressionante do nosso tempo. Ela tem um nome que até os próprios israelenses começaram a usar: agentes iranianos adormecidos. Ressalto: iranianos não israelenses disfarçados, iranianos desmontando silenciosamente a defesa do próprio país por dentro. Não israelenses iranianos. Para entender isso é preciso voltar muito no tempo, antes desta guerra, antes até da própria República Islâmica. Na época do Shah, dinastia Pahlavi, Israel e Irã eram aliados, verdadeiros aliados. Naqueles anos, a inteligência israelense agiu com paciência e visão, treinando e formando oficiais iranianos de nível médio, capazes no exército e nos serviços de inteligência. Sabe, aqueles que iriam subir na hierarquia. Depois veio o ano de 1979. Sim, nem tenho certeza se a intenção era colocá-los como espiões ou agentes de inteligência. Sim, ou seja, nossos agentes de inteligência, os espiões deles e afins. Não, era só para criar boas relações, explicar o que Israel queria, relações pessoais e explicações. Mas aí aconteceu a chamada Revolução de 1979, o Shah caiu, os ayatolás tomaram o país e todos pensaram: acabou. Ou seja, nós eliminamos as redes pró-Ocidente, fuzilamos e espalhamos pela imigração. Mas as redes foram eliminadas e esses caras não. Eles não faziam parte dos treinados, eles eram apenas parte daquele regime que tinha ótima relação com Israel e o Ocidente. Em geral se relacionavam bem, exceto com os ayatolás. Adaptaram-se ao novo regime, fizeram novos juramentos e começaram a subir na nova estrutura. Eles eram caras inteligentes, né? Eles ficavam nas sombras. Eles estavam à vista, mas nas sombras, profundamente, eu diria, clandestinos. Dormentes, e nem eram agentes. Eram apenas pessoas que entendiam que com Israel havia futuro, e sem Israel só havia escuridão. Por isso pode-se dizer que eles ficaram adormecidos por 20 anos ou mais. Mas aconteceu a seguinte história. Isso não é enredo de filme, é o que dizem as fontes. Sob o comando do chefe do Mossad, David Bornea, Israel construiu uma ala inteira nova com uma única missão: desestabilizar o Irã por dentro. As fontes apontam maio de 2026, o mês passado, como a data que o Mossad marcou com antecedência, como preparação para o próximo passo, com antecedência. Mas cruzar isso com o cronograma da guerra e a coincidência deixa de parecer coincidência. O modelo operacional, como é descrito, tem 3 camadas, e toda a genialidade está em como elas se encaixam. Primeira camada, agentes infiltrados, de alto nível. Para o longo prazo, os chamados adormecidos, pessoas com acesso às estruturas de comando, às redes de defesa aérea, às salas onde as decisões são tomadas. Aqueles que são capazes de fazer o radar olhar para o lugar errado no segundo certo. Segunda camada, resistência local. Iranianos comuns, são muitos. Odiando o regime e prontos para agir, plantar um dispositivo, marcar um alvo, transportar um pacote, abrir uma porta.
Um país que prende e enforca suas próprias filhas por não cobrirem o cabelo cria seus próprios sabotadores contra si mesmo e com os sabotadores. O regime produz exatamente aqueles recrutas que depois são recrutados pelo Mossad. Terceira camada. Olhos no céu. Vigilância remota moderna e inteligência artificial. Satélites, sinais, análise de padrões, conexão tecnológica, unindo os relatos das pessoas na Terra em um quadro único em tempo real. Conecte essas 3 camadas e você terá esse resultado arrepiante, sobre o qual os analistas falam. Quase toda a defesa iraniana se tornou transparente para os israelenses. O regime está travando uma guerra. Está tudo à vista. A guerra de 12 dias é uma prova de conceito. Todos aqueles caras, talvez não todos, talvez parte deles, não sabemos. Mas muitos daqueles caras que eram caras naquela época, hoje já se tornaram pais. Alguns até avós. E alguns até avós. No Irã não realizam mudança de sexo. Eles se tornaram mais do que agentes de Israel. Eles se tornaram colaboradores ativos na derrubada da ETO. No ano passado, quando Israel atacou instalações nucleares iranianas, uma operação construída em torno do argumento de que o Irã estava perto de obter a bomba, os adormecidos foram despertados. Um agente iraniano do Masada contou na televisão israelense. Ele estava entre aqueles que, dentro do Irã, realizavam ataques preventivos. O que isso significa? E os aviões israelenses eram apenas israelenses. Eles entravam e as sabotagens e explosões já começavam a acontecer. E depois de alguns minutos... então era por isso. Porque, na verdade, os aviões israelenses já estavam nos lugares mais necessários antes de tudo acontecer. A defesa era neutralizada por dentro exatamente no momento em que era mais necessária. É por isso que o céu acabou ficando desligado. Em parte, ele realmente estava desligado fisicamente. Eles desligaram, não porque a tecnologia iraniana falhou, mas porque parte dos iranianos que operavam, ela nunca pertenceu de verdade aos ayatolás. E então Mossad fez algo que à primeira vista parece loucura. Ele vazou as fotos dos agentes que tinha em solo iraniano. Você consegue imaginar? Mossad vazou as fotos dos próprios agentes? Por que expor o próprio pessoal? Mas essas fotos não eram direcionadas ao público, elas tinham como alvo o sistema nervoso do regime. A publicação dessas imagens, digamos assim, esses vazamentos deram aos iranianos a chance de roubá-las. Ou seja, é simplesmente pura ficção. E a publicação dessas imagens, ou seja, o fato de encontrarem essas imagens, deixou os serviços secretos iranianos em frenesi. Eles começaram uma caça às bruxas. Eles prenderam centenas de espiões israelenses que vou contar um segredo para vocês agora. Nenhum deles era realmente espião israelense. E aqui vem um movimento mais duro. Nenhum dos que eles prenderam, espancaram, torturaram, fuzilaram era agente israelense. Pensem nisso. Os israelenses divulgaram imagens pelas quais o Irã prendeu e executou centenas de seus próprios cidadãos inocentes. E a verdadeira rede permaneceu intocada. Os israelenses, por meio de agentes iranianos, plantaram entre os agentes de inteligência iranianos centenas de nomes de oficiais que serviam fielmente ao regime e foram imediatamente presos sob a acusação de supostamente trabalharem para Israel. As listas foram cuidadosamente preparadas de forma a causar o maior dano possível à defesa iraniana. Então, ainda há quem diga que Israel não traz benefícios aos Estados Unidos? O vazamento minou a única coisa que sustenta o Estado policial, o mecanismo do medo. Basta o regime começar a devorar seus próprios apoiadores leais e paranoicos e ele faz o trabalho do inimigo de graça. Agora, cada oficial desconfia do colega de gabinete. A confiança é o elemento invisível de qualquer serviço secreto. Está se desfazendo, não é preciso destruir a defesa do inimigo se você pode convencer o inimigo a fazer isso sozinho, de puro terror. Mas o mais engraçado de tudo isso é que o Mossad declarou abertamente: na verdade, ainda não terminamos. Estamos apenas começando. Agora vamos juntar as duas metades. Vamos voltar a Hormuz e ao Apache na água. E toda a história faz sentido. O helicóptero é a guerra visível. Barulhenta, fotogênica, a guerra dos presidentes, a guerra das coletivas de imprensa, promessas de responder, aquela guerra que você tem permissão para ver.
E a adormecida é a guerra invisível, aquela que decide se o Irã é capaz de sustentar a guerra visível. O regime pode derrubar um helicóptero americano no estreito, mas ainda ser vazio por dentro. Com a defesa antiaérea comprometida, com oficiais paranoicos, com comandantes que não sabem de nada. E quem deles obedece não aos seus superiores, mas a Tel Aviv? O Apache abatido prova que o Irã ainda pode morder. Pode, claro. As redes de agentes adormecidos sugerem que o corpo que morde está apodrecendo por dentro. Um regime que sabe que suas paredes estão cheias de fantasmas, que não pode confiar nem nos próprios operadores de radar, tem todos os motivos para usar o caso de um helicóptero abatido como pretexto para negociar. Até que a podridão se torne um desmoronamento. Agora o regime sabe que está infiltrado de agentes do Mossad. Mas ele não consegue identificar quem são eles, e demitir todos, ou fuzilar, ou prender, ele não pode, porque não tem com quem substituí-los. Vocês não gostariam de passar por isso, senhoras e senhores? Os regimes mais cruéis não se mantêm pela força, mas pelo medo e pela mentira sobre seu poder. E quando a luz já começa a atravessar a parede, até mesmo aqueles que guardavam essa parede começam a entender. Cedo ou tarde, tudo o que está oculto vem à tona. Vocês sabem onde isso vai dar. Antes de nos despedirmos, uma coisa importante. Daqui a apenas 3 ou 4 horas ainda hoje vou postar mais um vídeo, e ele é sobre outra frente. Sobre como começa o inferno, o ataque ao Partido Democrático. E vou contar para vocês quais novos casos estão sendo revelados e abertos agora. Como informações que foram acumuladas por anos na promotoria e em outros órgãos de investigação, agora mesmo estão sendo preparadas para serem trazidas à tona, em massa. De uma vez só. Por quê? Por que exatamente de uma vez só? Para que a imprensa, que vai correr para defender os democratas, simplesmente não tenha tempo de fazer nada. E não consiga impedir a destruição que está sendo preparada para esse partido. Esse será o segundo vídeo. Daqui a 3 ou 4 horas... O vídeo já está quase pronto e vai ser publicado na internet muito em breve. E aqui vai meu pedido para vocês. Cliquem no sininho, não no like nem em se inscrever, no sininho mesmo. Bom, se vocês já forem inscritos, porque se você não for inscrito, o sininho não vai aparecer, porque assim você vai receber a notificação no exato segundo em que o vídeo for publicado. E vai saber o que está acontecendo e quando. E perder isso, acredite, olha, você não vai querer. Tem muito material interessante lá. É especialmente para nós, americanos, mas também para quem acompanha o que ocorre na América, ou seja, o mundo todo. Vai ser muito interessante. Se você quiser receber todos os dias uma análise tranquila assim do que realmente está acontecendo, fique por aqui. No canal principal eu apareço todos os dias, por assim dizer, no mínimo uma vez, e às vezes até 2 vezes, e se quiser chegar à raiz. Porque afinal podem acontecer essas, digamos assim, guerras. E por que esse tipo de mentira é possível? E como funciona a liberdade? A liberdade que tritura tudo isso. Isso está no mapa do caminho para a liberdade. Eu faço 2 análises por semana lá. Já não é todo dia. Lá sim, são 2 análises por semana. Mas, digamos assim, para quem gosta de refletir, sim. Assine os 2 e vamos pensar juntos.